Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer mais uma dica a respeito das nossas redações de vestibular. Nós vamos tratar hoje de um recurso bastante valioso nas nossas redações, nas nossas cartas, dos nossos textos argumentativos em geral. O nosso recurso se chama clímax argumentativo. Recurso esse que deve ser utilizado bastante a fim de que alcancemos de fato o objetivo da nossa argumentação, que é o convencimento ao fim do texto. Tudo bem? Na verdade, vamos primeiro entender o que significa a expressão clímax argumentativo. Só a ideia da palavrinha clímax se entende no momento do ápice, né? O auge, quando nós conquistamos de fato aquele nosso objetivo que a gente pretendia. Na verdade, eu queria que nós entendêssemos o clímax argumentativo hoje a partir de uma ilustração que eu trouxe de um texto que caiu numa prova de um vestibular do Rio de Janeiro, da UFRJ. No ano de 2009, a UFRJ abriu a primeira questão da prova com esse texto. Um começo muito louco. Vamos lê-lo juntos? Ora, a mente é dita sã, escreveu Erasmo, o elogio da loucura, desde que controle adequadamente todos os órgãos do corpo. Embora escrita 500 anos atrás, num tratado em defesa do cristianismo, essa frase expressa mais ou menos nossas suposições modernas sobre a sanidade. Em primeiro lugar, que a sanidade é uma qualidade da mente, não do corpo. Não descrevemos os corpos das pessoas como sãos ou insanos. Em segundo lugar, que é a função da mente sã controlar o corpo e, portanto, que o corpo ficaria descontrolado ou, pelo menos, fazendo coisas proibidas, se não estivesse sobre a égide da mente. Em terceiro lugar, que o corpo é não só o tipo de objeto que pode ser controlado, como também o tipo de objeto que pode ser adequada ou inadequadamente controlado. Portanto, o que a mente sã implica, acima de tudo, é adequação. E, por fim, mas não menos importante, há um fator temporal envolvido. Para ter sanidade, precisamos de uma mente. E precisamos de uma mente para controlar um corpo, que de outro modo seria insano. Mas a mente é dita sã, como diria Erasmo, apenas desde que controle os órgãos do corpo. A sugestão é que a sanidade é precária, mas uma condição permanente. A questão passa a ser não só a mente sã pode controlar o corpo, mas por quanto tempo? Queridos, como nós podemos perceber nesse texto, a UFRJ lançou para o candidato o seguinte, um texto de caráter bastante argumentativo, em que se faz uma lista de argumentos na defesa de uma determinada opinião. Assim mesmo devemos tratar os nossos textos argumentativos no vestibular. Inclusive, olha o que a UFRJ sugeriu como pergunta. Tomando por base as suposições modernas sobre a sanidade apresentadas no texto, responda o que é considerado primordial para que a mente seja saudável. Antes de comentarmos a resposta, seria bastante importante que você, aluno, percebesse que o texto ele apresentou uma sequência de uma argumentação. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro aspecto e, por fim, mas não menos importante, assim também deveríamos agir e construir os nossos argumentos em nossas gerações. Claro que quando estamos querendo defender uma determinada opinião, nós sabemos muito bem que quando nós listamos os nossos argumentos, é bem importante saber que o primeiro argumento é importante, sim, mas o segundo bem mais que o primeiro, não é mesmo? O terceiro, mais importante, mais decisivo, o mais impactante de todos. Por isso, numa argumentação, é bastante importante a sequência que nós damos para os nossos argumentos, ok? Para finalizar, olha o que nós deveríamos ter respondido na questão da FRJ. O que é considerado primordial para que a mente seja saudável? Na verdade, é a reunião de todos aqueles argumentos que nós percebemos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro e por fim, olha a resposta. Para que a mente seja considerável e saudável, é primordial que haja controle entre a mente e o corpo. Tudo bem? No caso, a gente pode perceber que o que a UFRJ gostaria que o candidato percebesse é que o texto tratava de uma reunião de argumentos listados numa sequência, bastava você decodificá-los e responder à organização deles ao final. Tá claro? Clímax argumentativo tem a ver com a sequência dos argumentos na hora de você defender uma determinada opinião. Antes de começar o seu texto, pense nisso. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.